Prezados alunos, nessa aula nós vamos falar um pouco sobre a história da informática. É uma breve história, não é a história completa, apenas para vocês conhecerem alguns conceitos e algumas pessoas, alguns pesquisadores importantes da área da informática. Então, a informática é uma ciência baseada na matemática, conhecida como uma ciência exata. Então, tudo que se fala sobre a base da informática vem da matemática. Então, vem da mais antiga ferramenta de cálculo, que era o ábaco, depois as primeiras máquinas de calcular mecânica, a máquina de Shikar, que fazia soma, subtração, multiplicação e divisão, a máquina do Blaise Pascal, soma e subtração, inclusive o Pascal, ele é um pesquisador que teve uma homenagem a ele com a criação da linguagem de programação Pascal, hoje em dia é o Object Pascal, que faz parte do ambiente de desenvolvimento Delphi. A máquina é controlada por cartões do Charles Babbage. Durante muito tempo se trabalhou muito com essa ideia de cartões, inclusive programar com cartões perfurados, antes de nós termos os recursos que nós temos hoje em dia para armazenar os programas num disco rígido, num pendrive e em outros instrumentos, outros periféricos. A primeira programadora, Ada Lovelace, que definiu o conceito de subrotina, funções, procedimentos, loops, que são laços, saltos condicionais. Existe uma linguagem de programação em homenagem a ela, chamada linguagem Ada, utilizada em aviões, e o dia do programador tem a ver com a Ada Lovelace também, em homenagem a ela. Os cartões perfurados, o Hermann Hollerith, muita gente, inclusive antigamente, em vez de falar contra-cheque, falava Hollerith. O Hermann Hollerith criou uma máquina que conseguiu fazer com que o censo de 1890 nos Estados Unidos, que levava 7 anos para ser processado manualmente, fosse processado em 2 anos e meio, utilizando a máquina que ele criou. Aqui tem algumas imagens, né, desde o ábaco, aqui está mais à esquerda, até aqui mais à direita, a máquina do Hermann Hollerith. Então, todas, na verdade, máquinas de calcular de forma mecânica. Lembrando que o cálculo, então, seria o início da ideia da computação. Aqui nós temos uma imagem de um cartão perfurado, Fortran Statement. Statement quer dizer um comando, uma instrução. Fortran é o nome da linguagem de programação, então é um comando da linguagem de programação Fortran. Aqui em cima nós temos o comando, é um comando de atribuição, ó. Z1 igual, recebe, Y mais W1. E aqui os furinhos que indicam, na verdade, esse comando. Tá? Então, esses cartões eram colocados, cada cartão com um comando, com uma instrução. Então, se eu tenho um programa com 100 instruções, com 100 linhas, eu teria 100 cartões. Esses cartões têm que ser lidos na ordem correta. Se eu deixar cair a pilha de cartões e colocar na ordem errada, o programa já não vai funcionar como deveria, porque o programa tem passos que deve ser seguida para conseguir chegar num resultado. Então, uma forma bastante complexa de programar. O primeiro computador eletrônico, o ENIAC, foi desenvolvido em 1946, então década de 40. Esses equipamentos mais antigos todos eram muito grandes, pesados, né? Então 170 metros quadrados, e tinha 30 toneladas, e funcionava com válvulas. Um equipamento todo programado por fios, aqui na figura vocês veem, né? É uma pessoa aqui manipulando vários cabos, como se fosse uma central telefônica antiga, e na época custava $500 mil da época. Então, imagina como o valor desses equipamentos eram muito caros. Um pesquisador muito famoso da área de computação, o Alan Turing, inclusive existe um filme que conta um pouco da trajetória da vida dele. Ele conceituou o que é um algoritmo em 1936. Então, vocês, quando começam a estudar lógica de programação, começam a estudar algoritmos, né? Uma sequência de passos para resolver um determinado problema ou para resolver um cálculo, né? Ele criou, em 1950, um teste para definir se uma máquina é ou não é inteligente, conhecido como teste de Turing. Se eu converso, se eu estou de um lado da parede e eu converso com alguém que está do outro lado dessa parede, e eu não sei se eu estou conversando com uma pessoa ou com uma máquina, significa que essa máquina é inteligente, né? Hoje em dia, por exemplo, quando a gente tenta ligar para um call center e a gente sabe que é uma máquina que está falando com a gente, pede para a gente colocar, digite o número tal, digite seu CPF, a gente consegue identificar que aquilo é uma máquina que está falando com a gente, né?
A ideia do Turing é que se eu não conseguir identificar isso, significa que aquela máquina é inteligente. E ele também criou tabelas de instruções para converter a escrita decimal em dígitos binários, que vocês sabem que os computadores todos trabalham somente com zeros e uns, então tudo que nós temos, números, imagens, vídeos, tudo tem que ser convertido para dígito binário. Internamente, o computador só trabalha nesse formato binário. A arquitetura de von Neumann é uma coisa que vocês, quando estudam programação, mesmo que vocês ainda não visualizem a arquitetura do computador, a gente trabalha usando essa arquitetura, que a ideia é que o meu programa vai ficar armazenado na memória, as variáveis que são os dados também, e a CPU vai buscar os códigos que têm que ser executados na memória e vai interagindo com os periféricos de entrada para o usuário fornecer valores e vai mostrando os resultados nos periféricos de saída, no vídeo, na impressora e assim por diante. Então, a ideia da arquitetura de von Neumann é que as instruções, o código-fonte do meu programa e os dados, as variáveis que eu vou manipular, estão todos dentro da mesma memória, que a gente conhece como memória RAM, Random Access Memory. Existe uma outra proposta chamada arquitetura de Harvard, em que as instruções do programa estariam numa memória e os dados numa memória separada, e a ideia da computação paralela, quando eu trabalho com diferentes fluxos de execução. Então, eu tenho diferentes programas ou fluxos de execução executando paralelamente na mesma máquina, ou inclusive também poderiam ser em máquinas distintas com a ideia da computação distribuída. Aqui tem uma figura, tem várias outras formas de representar a arquitetura de von Neumann, né? Então, nós temos a memória, a unidade de controle da CPU vai buscar na memória as instruções do programa que tem que ser executadas, a unidade de lógica aritmética vai fazer as verificações de condições dos ifs, das expressões lógicas e os cálculos aritméticos, e vai interagir com os periféricos de entrada, receber dados dos periféricos de entrada e vai mostrar respostas nos periféricos de saída. Um pouquinho sobre as gerações dos computadores, né, década de 40, como o caso do ENIAC, computadores a válvula, depois transistores, circuitos integrados, chips, e o que nós estamos vivendo entre agora a quarta e quinta geração, né, chips, computação paralela e supercondutores. À medida que a tecnologia vai avançando, né, que o hardware vai avançando, o software também, se o hardware tem maior capacidade de processamento, eu posso ter softwares cada vez mais complexos, e se a gente comparar um pouco essa questão dos computadores, tem muito a ver com televisão, né? As televisões antigas também usavam válvula, depois foram se modernizando, e hoje nós temos as TVs com inteligência artificial, TVs com acesso à internet, então o computador e a TV, de uma certa forma, têm seguido, assim, um processo de hardware bem similar. Crise do software no final da década de 70, o que acontecia antigamente? A preocupação era desenvolver software. Tinha computador, eu tinha que fazer os programas. Mas ninguém se preocupava em fazer a manutenção desse software. Quando tem que fazer um módulo novo, quando alguma coisa deu errado, quando existe uma nova legislação, quando eu preciso fazer alguma coisa para melhorar esse software, era muito difícil porque ninguém entendia como que o programador tinha desenvolvido. Os programas eram desenvolvidos e outras pessoas não conseguiam ler aquele conteúdo, ler aquele programa. E aí essa crise de desenvolver software e não ter condições de fazer manutenção nesse software deu origem à engenharia de software, que é uma área de estudo que envolve a criação de modelos, documentos e diagramas, para que a partir desse diagrama eu possa entender o que o software faz e poder também fazer a manutenção nesse software. É como se eu tivesse um engenheiro, um arquiteto que desenha uma planta, que é a parte da engenharia, e depois eu tenho um mestre de obras que vai pegar essa planta e vai fazer esse prédio, essa casa, essa construção. Esse mestre de obras seria o desenvolvedor do software. Dispositivos de armazenamento. Então, à medida que os computadores foram evoluindo, foram existindo uma série de formas de armazenar os dados, desde trabalhar com cartão perfurado, com fitas magnéticas, com discos magnéticos, como aqui os conhecidos disquetes, aqui, ó, esse maior, o preto, de 8 polegadas, esse vermelho aqui é o de 5,25, esse azulzinho é o de 13,5, até hoje ele é usado como representação do ícone de salvar em vários softwares. Hoje em dia a gente fala muito em hard disk, que é o disco rígido, fala-se em usar o pendrive,
E existia também o CD, que hoje em dia a gente quase não usa mais, e hoje em dia também a maioria das coisas que nós armazenamos está na ideia da computação em nuvem, né? Servidores que estão disponíveis, estão espalhados pelo mundo todo. Primeiros computadores pessoais, essa aqui é uma imagem de um computador CP200, final da década de 80. Esse foi o meu primeiro computador, eu ganhei esse computador em 1985, e aprendi a programar na linguagem BASIC com ele. Ele era um computador fabricado por uma empresa chamada Prologica, que esse aqui é o logozinho, esse pezinho aqui da empresa Prologica, que faliu. Era uma época em que existia reserva de mercado, então nós não podíamos comprar equipamentos de informática importados, só podíamos comprar das empresas nacionais. Então, existia a Prologica, Itautec, Cobra, algumas empresas brasileiras que podiam vender computadores. Ele é um computador que tinha que ser ligado na televisão, e se eu quisesse gravar alguma informação, eu precisava trabalhar com um gravador usando fita cassete. Aqui está o teclado, e a memória também está aqui. Ele não tem disco rígido, né? Tem a memória RAM e o teclado aqui inclusive com alguns comandos aqui, ó, em cima das teclas, que com essas teclas coloridas a gente acessava alguns comandos para programar em BASIC. Ele tinha 64 KB somente de memória RAM. Mas para a época em que ele foi lançado, né, era concorrente de um outro computador parecido, que era o TK-85. Depois a Prologica fez o CP400, CP500, uma série de outros equipamentos, até que a reserva acabou e eles acabaram falindo. A informática é informação automática, hoje em dia se fala muito em automatizar, né? Automatizar a matrícula, automatizar os processos do judiciário, automatizar toda a movimentação bancária, automatização da indústria com robótica. Então, tudo tem a ver com a nossa ciência da informática. Nós estamos hoje em dia em todos os lugares, né? Desde pagar uma conta até prontuário eletrônico no hospital, tudo passa pela informática. A gente, então, num curso de sistemas de informação, trabalha muito com a ideia de gerar informações para os nossos usuários. E essas informações vêm de dados. Eu coleto dados, armazeno esses dados em banco de dados, organizo esses dados e gero informações. Gero relatórios, gráficos, para que os meus usuários possam usar essas informações para tomar decisões, para, por exemplo, decidir que ação ele vai comprar ou vender na bolsa de valores, para tomar uma decisão sobre novos produtos que devem ser lançados, que produtos estão encalhados e tem que ter uma promoção para ser vendido. Então, eu tento ajudar empresas, pessoas a usar essas informações que vão ser construídas a partir de todos os dados que nós vamos coletar para tocarem seus negócios e poderem também desenvolver uma série de atividades da sua vida cotidiana. Aqui nós temos uma imagem que a gente vê muito na internet, né, que mostra dados, a informação, a ligação entre isso que gera o conhecimento, as ideias, aqui em amarelinho, né, e a sabedoria quando eu conecto as ideias. Nós conseguimos já no computador armazenar os dados, a partir da organização desses dados gerar informação, e com algumas ferramentas e técnicas de inteligência artificial, temos sistemas que ajudam a gerar conhecimento, sistemas de gestão do conhecimento. A questão de ideia e sabedoria ainda é muito ligada à criatividade, que é uma coisa que o computador ainda não consegue desenvolver. Né? O dia que o computador criar novas ideias e tiver sabedoria, porque nós conseguimos criar uma inteligência artificial que pode, inclusive, ser mais inteligente que o próprio homem. Algumas considerações sobre a área de tecnologia da informação. A ideia da inclusão digital, ou infoinclusão. Aqui nós temos uma imagem do chamado notebook de $100, que era a ideia do MIT nos Estados Unidos, que cada criança teria um computador, que é um projeto chamado OLPC, One Laptop per Child. Mas a ideia da inclusão digital é eu permitir que todos tenham acesso à sociedade da informação para melhorar a sua vida. Agora, por exemplo, nós temos essa questão do auxílio emergencial, e a Caixa Federal diz que todas as pessoas que vão ter acesso a esse auxílio têm que fazer tudo pelo aplicativo. Mas tem pessoas de classe baixa que não têm celular, ou têm celular e não têm acesso à internet, ou têm celulares muito antigos. Então, quando eu crio esse tipo de aplicativo, que eu penso que posso estar melhorando a vida das pessoas,
mas não dou condições para essas pessoas poderem ter os equipamentos para acessar esses aplicativos, eu estou excluindo elas dessa ideia da inclusão digital, né? Como se eu estivesse dando um tiro no pé, né? Então, o projeto OLPC, desse computador de US$ 100, era a ideia de fazer um computador barato. Aqui no Brasil, se não me falha a memória, ele chegou aqui em 2007, 2008, se não me falha a memória. Inclusive, quando eu trabalhava numa instituição em Porto Alegre, tinha um fórum de software livre, que era o FISLI, que era no centro de eventos da PUC, e crianças de algumas escolas do município de Porto Alegre já tinham computador e estiveram lá no evento com esses computadores, mostrando, né, como eles estavam utilizando isso em sala de aula. No Brasil, foi criada uma tentativa de um projeto similar, chamado UCA, um computador por aluno, um computador de uma outra empresa também nessa mesma ideia, só que na época já tinha empresas querendo vender computadores a $400 ou $500, e a ideia inicial lá nos Estados Unidos é que foi. Então, infelizmente, o projeto não foi adiante. Aqui na região, eu conheço uma cidade bem próxima de nós, a 1h30 mais ou menos aqui de Frederico, que é Sarandi, onde as escolas municipais têm notebooks para todos os alunos, tem laboratório e tem nas salas de aula também, só que os alunos não levam para casa, ficam num armário. A ideia do projeto LPC é que os alunos levassem os seus computadores para casa, ou seja, o computador era para ser do aluno. Ainda falando de inclusão digital, o que eu preciso? O computador, acesso à internet, não tem como fazer inclusão digital hoje em dia sem acesso à internet, e eu preciso pensar também na questão das pessoas que têm alguma necessidade especial, alguma deficiência, que também tem que ser incluídas, e nas questões que envolvem também competências, formar as pessoas para que elas possam utilizar as tecnologias. Então, existem projetos que envolvem toda a questão de tecnologias assistivas para pessoas que têm algum tipo de deficiência, como deficiência visual, e também tem a ideia de desenvolver competências para pessoas que têm mais dificuldade, por exemplo, pessoas da terceira idade. Existem muitos projetos que envolvem ensinar a computação para a terceira idade. A exclusão digital é o contrário da inclusão, né? Seria tirar o sujeito, a pessoa, desse mundo da informação. Então, a pessoa não tem como participar da sociedade do conhecimento. E a inclusão digital, para muitos atualmente, é o princípio básico para gerar renda e inovação. Então, se eu excluo as pessoas dessa sociedade do conhecimento, eu estou tirando a oportunidade dessas pessoas de melhorarem de vida. Não significa que todo mundo tem que estudar computação para ser desenvolvedor de software, desenvolver aplicativos, mas que ele tenha competências para poder utilizar a informática a seu favor. Quando se fala de acessibilidade, eu posso pensar em ferramentas que envolvem hardware e software para ajudar as pessoas que têm alguma deficiência. Então, leitor de vídeo para deficiente visual, sintetizador de voz para pessoas que têm problemas de fala, teclados específicos para quem tem alguma dificuldade motora, algum tipo de controle do mouse, usando algum óculos ou algum dispositivo na cabeça para quem tem paralisia cerebral. Então, uma série de equipamentos que são hardware e softwares que vão ajudar as pessoas que têm algum tipo de dificuldade, inclusive a mercado de trabalho. Multimídia é um termo que hoje em dia está muito comum, né, mas antigamente os computadores não estavam preparados para trabalhar com multimídia, com multimeios, e a gente tinha que comprar equipamentos para poder usar um CD, para ter uma placa de vídeo, para poder ouvir um som, tinha que ter uma caixinha de som, um microfone. Hoje em dia os equipamentos já têm todos esses dispositivos integrados, né? Então, a multimídia é utilizar diferentes meios de comunicação dentro dos meus softwares, principalmente na internet, né? Então, texto, vídeo, som, imagem, foto, gráfico, tudo uma mistura. Por isso que a TV hoje em dia tanto se mistura com a internet, né? Porque a gente trouxe toda essa ideia do multimeio da TV para dentro do computador. O hipertexto, a ideia de hipertexto não é um texto grande por causa do nome hiper, mas o hipertexto tem a ver com hyperlink, ou link, que é o que a gente conhece na internet como as ligações para que eu possa acessar outros sites dentro da web. Então, um hipertexto é um texto que possui palavras destacadas, que são links, que me permitem navegar por outras informações, por meio de browsers, como
os browsers mais conhecidos atualmente, né, Firefox, Google Chrome, mas outros browsers mais antigos, como Mosaic, Gopher, Netscape, e esses links antigamente nós conhecíamos eles como hot words, ou palavras quentes, que eram as palavras destacadas dentro de um site na internet. Juntando multimídia com hipertexto, nós temos um conceito chamado hipermídia, hipertexto mais multimídia. Então, a hipermídia é o que nós temos hoje na internet, né? Nós temos ali todo o conceito de hipertexto, de ligações, e misturando todas as mídias. E um outro conceito que tem a ver com hipermídia é chamado hipermídia adaptativa. Eu tenho aplicativos, tenho sites que vão, através de algoritmos, usar para fazer com que aquele site se adapte às características do usuário. Então, eu acesso um site e muitas vezes eu acesso sempre uma mesma opção. A próxima vez que eu acesso, aquela opção já fica destacada, ou numa cor diferente, ou mais em cima do site, porque é uma coisa que eu já usei várias vezes. Então, essa é a ideia de adaptar um software para atender um determinado estilo de usuário. Realidade virtual é uma coisa que hoje em dia também é bastante comum, inclusive em jogos, né? Então eu tenho uma série de dispositivos para jogar, raquetes, óculos de realidade virtual, que me permite então me sentir dentro de um ambiente virtual, mas nós temos a realidade virtual não imersiva, quando eu posso acompanhar o mundo virtual sem me sentir dentro desse mundo, como o Active World, Second Life, que, por exemplo, tem imagem de umas plantas, né? Eu posso ter um ambiente virtual que vai simular o crescimento das plantas, eu posso controlar a umidade, temperatura, nutrientes do solo para ver como é que essas plantas se desenvolvem, e eu não me sinto dentro do ambiente, eu estou fora, estou na ideia da realidade virtual não imersiva. Aqui tem um browser chamado Active Worlds, se vocês quiserem acessar o site do Active Worlds, eles têm uma versão educacional, que é chamada AWEDU, é um browser onde eu posso, se eu comprar a licença, eu posso criar o meu mundo pode ser uma empresa, uma escola, tem a versão educacional, então tem museus, eu posso fazer visitas, e é a ideia de não imersivo, né, eu posso esses mundos e conhecer, então, laboratórios, museus, visitar esses mundos virtuais. É um browser específico para realidade virtual. A ideia da realidade virtual é imersiva, eu tenho que ter um equipamento para me sentir dentro do ambiente virtual, pode ser um capacete, luva, um óculos, pode ser uma roupa toda, já vi filmes em que estavam a pessoa usando uma roupa e aí todos os seus movimentos eram repetidos lá no ambiente virtual. Então, isso é uma coisa que cada vez mais está chegando próximo de nós, né? Mais iniciando pela parte de entretenimento, mas também a gente tem, por exemplo, simuladores para quem vai aprender a dirigir, simulador de voo, então isso tudo está chegando também para nós, não só na parte de entretenimento, mas a parte educacional também, quando eu vou aprender alguma coisa, a realidade virtual também tem sido bastante utilizada. A ideia da convergência, que é o que nós vivemos atualmente, né? Eu tenho um dispositivo que faz tudo, né? Então, eu agrego tudo num único dispositivo. O nosso celular, hoje em dia, ele é um pequeno computador e eu consigo fazer uma série de coisas com o nosso celular. A ideia de casas inteligentes, automatizar as casas, controlar a temperatura, a intensidade da luz, abrir portas, portões, quando que eu quero ligar a cafeteira, a panificadora. Então, isso tudo, a ideia é de ter dispositivos e um dispositivo que consiga controlar tudo, né? Isso também tem a ver muito com uma outra área bem interessante chamada Internet das Coisas. Aqui tem um exemplo que envolve essa questão de automação, que foi feito aqui por um aluno nosso, um formando, que já se formou, o Douglas. Ele fez uma estufa automatizada, usando Arduino, e aí ele controlava umidade, temperatura. Claro que é um protótipo, né? Ele construiu um pequeno protótipo dessa estufa para mostrar a ideia, né? Seria a prova de conceito, e isso depois poderia, então, ser colocado em prática numa grande estufa em larga escala. A ideia da TI verde, muitas empresas, instituições, universidades, trabalhando para reduzir o consumo de energia e o acúmulo de lixo, né, de computadores, celulares, baterias.
Então, a ideia de computadores que consomem menos energia, substituir vídeos antigos por monitores mais modernos que gastam menos energia, reciclar peças, reciclar cartuchos de impressora, isso tudo pensando não só na economia de dinheiro, mas também na questão do meio ambiente. Então, aqui um exemplo, né, de vídeos de computadores, né, desde os vídeos mais antigos, aqueles vídeos chamado CRT, de tubo de raio catódicos, e vídeos de LED, por exemplo. Então, a gente vai vendo a diferença do consumo e a duração, né? Então, por exemplo, um vídeo CRT, consumo de 75 watts, durava 20 mil horas. Um vídeo de LED, consome 21 watts de energia, dura 50 mil horas. Então, cada vez eu tenho equipamentos que consomem menos energia e duram mais tempo. Aqui tem um exemplo de projeto de TI Verde que foi feito aqui, né? Um professor, ele estava reciclando esses antigos vídeos, né? Então, ele fez um exemplo, ele fez um aquário, aqui ele fez um coletor para pilhas e baterias, isso aqui pode ser usado também para coletar lixo, é uma forma também de reciclar esses equipamentos, esses que vão sendo colocados fora. A questão da educação à distância tem muito a ver com a área de tecnologia da informação, e-learning, né? A educação à distância, ela surgiu usando correio e rádio, depois a televisão, o antigo telecurso que existia na Globo, né? Mas hoje em dia, quando se fala em educação à distância, todo mundo pensa na internet, né? Então, ambientes virtuais de aprendizagem, toda a questão de trabalhar com ferramentas síncronas, assíncronas, síncronas quando eu tenho uma live, por exemplo, que as pessoas estão conectadas no mesmo horário, assíncrona quando eu uso uma ferramenta para colocar uma videoaula disponível no YouTube, por exemplo, que vocês podem acessar quando quiserem. Então, uma forma diferente de estudar, pensando na inclusão digital e pensando em atender pessoas que estão em locais distantes, que têm dificuldade para chegar no local do estudo, e também agora nesse momento de pandemia, né, em que as pessoas estão isoladas, estão estudando em casa. Robótica, se fala muito em robótica, claro, tem kits de robótica para ensinar as crianças a aprender a programar um robô, tem competições de futebol de robôs, mas existe a parte da robótica também nas indústrias, né? As indústrias principalmente automotiva, né, robôs que fazem solda, robôs que pintam os carros, tem robôs que vão, por exemplo, tentar desarmar bombas. Então, a palavra robô, ela vem do tcheco robota, que significa um escravo, né? Tem robô para cirurgias. Então, a ideia do robô é um equipamento que tem hardware e software. E ele é como se trabalhasse de forma autônoma, né? Então, eu preciso de técnicos da área de hardware, que entendem de equipamento, e eu preciso construir o software para que esse robô possa desenvolver as operações que ele tem que fazer. Um robô muito simples que existe hoje em dia é o aspirador, né? O robôzinho em casa para aspirar o chão. Então, aqui, por exemplo, tem uma imagem de uma cirurgia utilizando um robô, e aqui tem um exemplo da Amazon, robôs que vão fazendo a busca dos produtos nas prateleiras, né, onde eles têm um grande depósito e os robôs é que vão buscando os produtos que depois vão ser despachados para os clientes. A ideia da pirataria de software, pirataria é uma prática ilícita, né, vender software, falsificar, vender software em CD, quando eu compro um computador numa loja, eu ganho esse computador e ali vem instalado um software pirata, o Windows, o Office, né, isso é uma coisa que existe há muitos anos no Brasil, porque é cultural, né? A gente acha que não precisa pagar os direitos autorais, não precisa comprar o software de ninguém, mas aqui próximo, há alguns anos, na Prefeitura de Palmeiras das Missões, houve uma denúncia de que eles estavam utilizando o software pirata da Microsoft e a Prefeitura teve que fazer um acordo com a Microsoft para poder legalizar as cópias, senão eles seriam multados, né? E eu trabalhava numa universidade há muitos anos, na região metropolitana de Porto Alegre, em que houve um problema semelhante. A universidade tinha comprado algumas cópias, mas utilizava muito mais do que tinha de licenças. Por exemplo, comprou 100 licenças e tinha 1.000 computadores. E aí houve uma denúncia e a universidade também, num primeiro momento, decidiu abolir todos aqueles softwares e trabalhar só com software livre,
mas depois, pela pressão dos alunos, eles voltaram atrás e aí compraram, legalizaram todas as cópias. Então, nós temos ali alguns tipos de pirataria, né? Individual, corporativa, cliente-servidor, online, né? Então, pirataria individual, compartilhar software com amigos e colegas de trabalho. A pirataria corporativa, quando é uma empresa que utiliza cópias de software que não foram autorizadas. A cliente-servidor, quando eu instalo cópias ilegais no servidor e aí deixo todo mundo na rede utilizar, e na verdade eu comprei uma única licença e aí colocando na rede eu tenho lá 50 pessoas usando. Pirataria online, né? Hoje em dia com a internet é mais fácil baixar pela internet e instalar de forma anônima. E aí sempre existe uma queda de braço, né? Os usuários tentando burlar as regras e as empresas que vendem software tentando criar dispositivos, chaves e uma série de senhas, inclusive algumas vezes até algumas chaves em hardware para tentar impedir que as pessoas façam as cópias e os usuários sempre achando uma forma de fazer essas cópias. Então, aqui tem algumas referências, uma referência que vocês podem consultar sobre a história da computação, que é um livro online que está disponível gratuitamente, e eu vou colocar depois uma atividade para vocês desenvolverem no Moodle.